bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos concluir a drenagem aqui da entrada do Vale Escuro. Tem chovido bastante, a água continua a correr. Já tenho aqui a brita, já tenho o tubo, também já o comprei, e tenho a manga, a tela geotêxtil para colocar. Nós podemos ver que a água nasce em vários pontos, portanto ainda vou ter que desbastar este bocado aqui antes de colocar isto. E até aqui vê-se que há aqui água por todo o lado, mas tem chovido mesmo muito. Eu agora ando a fazer isto nos intervalos da chuva. Então vou descarregar aqui esta brita. Tenho que ir buscar mais. Esta só não vai chegar, mas eu comprei 1 metro cúbico de brita e está aqui 0,6, portanto vou descarregar e depois vou buscar mais para colocar aqui. Então bora lá fazer isto rapidamente. A primeira parte do trabalho está feita, a primeira carrada de brita está descarregada, a pick-up não cabe com o metro cúbico de brita lá dentro, então pelo menos não cabe assim despejar com o pá lá para dentro. Vou buscar a segunda carrada e depois vamos começar com o trabalho. Então bora lá. Descarregar a segunda carrada não é necessário mostrar, é igual à primeira, né? Portanto essa parte temos de saltar aqui no vídeo. Finalmente consegui reunir todo o material que preciso para fazer este trabalho. Comecei a fazer esta vala no dia 20 de agosto e hoje estamos precisamente em 20 de outubro. Só hoje é que eu consegui todo o equipamento, todo o material que precisava. O tubo de drenagem, a tela geotêxtil, a brita. Pronto, a brita e a tela geotêxtil havia. O que tive que estar à espera foi mesmo do tubo de drenagem. Então agora vamos ver se eu consigo montar isto. Antes disso, ainda vou abrir ali mais um pouco, aquela zona deste lado. Esta parte aqui, vou tentar abrir aqui mais, e inclusive esta zona daqui, cortar aqui um pouco, e depois vamos ver se a brita dá para isto tudo. Aqui também gostava de abrir e fazer uma passagem para escoar esta água quando nós levamos o filtro. Vamos ver, e depois tenho brita para isto tudo, senão vou buscar mais. Eu queria era ver se despachava isto rapidamente para tapar e não haver aqui areias e montes e estas coisas todas quando viermos fazer a colheita da azeitona, que também está para breve. Em princípio, no próximo mês a azeitona está pronta, ela já está a mudar de cor, já está muita dela a pintar, portanto a ficar escura. Portanto, bora lá trabalhar. Esta terra está completamente ensopada.
Vê-se a água a correr pela parede. Vê-se nitidamente onde é que a água vem. Por isso é que isto fica tudo alagado aqui, esta zona. A água está a sair de um nível superior. Se eu desbastar esta zona aqui em baixo e fizer a drenagem desde este canto, já não vai água aqui para esta zona. Ela sai ali aquele bocadinho, mas depois ao longo de todo o percurso ela vai crescendo e vemos que quando chega aqui abaixo o caudal já é muito maior. Enfim, é o que temos. Uns com água a menos, outros com água a mais. Completamente ensopada esta zona. Vamos ver se não estrago tudo culpado, né? Porque esta pele é lixada. É difícil de agarrar. O tubo está aqui. Estão sempre a aparecer pedras, né?
No teatro nunca se vira as costas ao público. Espero que isto não se aplique no vídeo. Esta pedra. Vou tirá-la antes que ela caia. Pronto, está feito. Está aberta aqui esta zona. O tubo assim começa a fazer drenagem logo aqui e a água escusa de vir aqui para o lado. Isto depois vai evaporar. Se nós drenarmos logo aqui à chegada, a gente pode ver perfeitamente que é aqui pela parede que a água corre. Sai aqui das pedras. Isto é mau porque com o tempo este muro vai começar a descompactar e vai cair. Isso é outro assunto. Isto é uma solução provisória e que vai servir para drenar até a água da chuva que caia mais aqui nesta zona. Mas no futuro o ideal será reparar a presa e pôr a água a correr ali por cima, que é o caminho natural dela. Mas por agora, esta era a solução mais rápida, que eu pensava que fazia numa semana. Eu pensei terminar isto ainda em agosto. Portanto, estamos em outubro. Normal. Bom, continuar. Aqui temos o famoso tubo de drenagem. Ora bem, isto é um tubo perfurado e que está envolvido em tela geotêxtil. É esse tubo que vai ficar aqui em baixo. Vai ser protegido primeiro com uma outra tela geotêxtil, fazer uma dupla camada. Existe tubo deste também sem ser revestido, mas este é melhor. Então, primeira coisa a fazer, eu vou ver se a curvatura do tubo permite fazer estas curvas que estão aqui, estas dão, mas esta curva aqui é um bocado apertada. A primeira coisa a fazer é ver se consigo fazer esta curva. Se conseguir, é começar a meter a tela. Se não conseguir, tenho que ir aqui ainda com um bocado com a picareta, desbastar um bocadinho do canto para aligerar ou tirar o raio de curvatura. Portanto, é isso que vou fazer agora. Dá para fazer. Dá para fazer, sim senhor. Então, é começar com a tela geotêxtil. A tela geotêxtil já a trago cortada. Ela era vendida ao comprimento com a largura de 2 metros, então eu preferi comprar 5 metros e cortei os 5 metros, depois dobrei, cortei, portanto fiquei com 1 metro e tal de largura. Vamos ver, está tão limpinha, né? Até dá pena vir por dentro deste. Isto já cresceu erva aqui à volta. Isto agora é mais ou menos como fazer a cama, que é a coisa que eu não tenho muito jeito. Vamos lá.
Falta aqui pedras. Há uma coisa de jeito aqui. Ok. Vamos ver se comprei tela suficiente ou se vai faltar. Bem, quando se puser o tubo, depois já se ajeita. O tubo depois mete-o para baixo. Ora bem, um bocadinho de sobreposição. Este. Agora, vou pegar aqui numa ponta, deste lado, encaixar no tubo que já ali está, e ir até lá ao fundo. Isto com ajuda era mais rápido, mas também se consegue. Recordam-se? Eu tinha posto aqui uns tubos rígidos. Este agora teve que entrar dentro desse. Agora é ajeitar. Para que fique cá dentro.
cortar agora o tubo. Ok. Agora, seguindo a sequência do trabalho, é pôr a pedra. Gostava que isto baixasse aqui um bocadinho, mas... Está aqui o tubo de rega e este convém estar o mais baixo possível para captar a água. Não pode ficar acima, senão vai perder a água. Ok, começar a pôr pedra. Mas vou ter que abrir o pano para poder trabalhar. Começar por aqui. O chão ali está muito alto. Ok. Vamos lá experimentar. Começou a chover, paragem estratégica, ali o arco-íris, está a chover e a fazer sol, estão as bruxas a fazer pomol. Acho que não vai chover muito. Já temos uma primeira camada de gravilha. Até ali abaixo, ali ainda tem que levar mais. Agora vamos ver se isto está a funcionar. Acho que deste lado vê-se melhor. Mas dá para ouvir.
Ali está o tubo a sair a água. E veio aqui para a bola, que há de ser a próxima intervenção é limpar esta bola. E colocar um tubo também e tapá-la. Deixar de estar aqui com tanto mato. E as nossas olivas. Isto ainda estão um bocadinho verdes estas. Mas também estamos em outubro, não é? Está aí a ameaçar a chover. Já aqui umas pinguinhas. Vamos ver se me permite continuar aqui a trabalhar para acabar isto. Ora lá, continuar. Então, o que tivemos a fazer aqui é um túnel para a água poder circular aqui por baixo. A água é captada junto à parede. Qualquer água que apareça aqui das laterais também entra neste túnel e vai desaguar ali no final do tubo para a vala lá embaixo. Eu nunca fiz uma coisa destas, é a primeira vez. Mas há uma primeira vez para tudo, né? Portanto, agora já tapei, fechei com a tela geotêxtil. Portanto, temos uma primeira camada de tela geotêxtil antes do tubo, depois está envolvido em brita, a seguir tela geotêxtil por fora, em contacto com a parede, e agora em cima ainda vou pôr mais uma camada de brita e depois é que vou puxar terra aqui para cima. Vamos ver como é que fica. Dar mais uma camada de brita agora para calcar a tela e fazer já ali uma pré-filtragem entre a areia e a tela, né? O que nós pretendemos com isto é não haver um entupimento, não haver, portanto a tela trabalha como filtro, mas se houver uma grande colmatação, possivelmente ela vai tapar. Então a brita ajuda a haver essa separação e não haver colmatação junto ao filtro, que é a tela. No entanto, se fosse só brita, com o tempo as partículas iam passando e isto ficava completamente atolhado de areia e vedava na mesma. Isto é uma areia um bocado barrenta. Pronto, vai mais uma camada de brita para tapar, deixarmos de ver a tela e a seguir puxar a areia para cima. Vamos ver se resulta. Pelo menos continua a deitar água. É isso que a gente quer. Vamos fazer isto em acelerar.
já está a camada de brita por cima da tela. Agora, esta zona aqui, onde faço a limpeza do filtro, fica também com lama, porque ao abrir o filtro cai água aqui para cima. Então o objetivo é abrir aqui um bocado para colocar brita e assim desta forma criar um canal que vai levar a água para ali, para o sítio onde está o tubo. A ver se isto se faz rapidamente. O problema é as pedras. Se isto fosse só areia, isto são os terrenos agrícolas muito pedregosos. É pedra por todo o lado. Toda esta parede deita água. O ribeirinho se formou logo aqui, só de ter cavado. Só que ela tem água, só que passa por baixo do solo e não se via. Assim até ajuda agora a criar aqui uma zona de drenagem. O ideal agora era ter tela geotêxtil para pôr aqui. Não tenho mais tela, vai ter comprado mais. E vai descarregar esta água ali. Ao longo de tudo isto vai haver passagem, só que assim facilitamos o caminho. E quando eu lavar o filtro aqui em cima, a água infiltra na... Vou meter até acima mesmo de brita para garantir que há escoamento. E para garantir que esta também infiltra bem. Pronto, agora aqui ela depois vai passar para aquele lado. Bom, continuar. Pronto, está a brita toda colocada, ela ao fundo, ali o canal para quando lavo o filtro, a zona de onde vem a água com mais caudal, aqui, já vimos que também sai aqui desta parede, o que mostra que toda esta parede vai estar em risco, porque tudo isto está a ser puxado, esta zona toda está a ser puxada para cá, toda esta parte aqui vai ser puxada para cá. Portanto, depois disto, que trabalha como uma forma preventiva e ajuda até a própria drenagem da chuva e a água da rega, de lavagem do filtro, portanto tem utilidade para tudo isso. Mas se mais tarde conseguir reparar a presa, reparem que aquela parede ali de cima, esta daqui, também vai ceder com o tempo, ela vê se está toda molhada, a água passa por ali e vem para aqui,
Vamos ver. Agora vou puxar um bocado de terra, esta terra para aqui, para, como se costuma dizer, disfarçar aqui isto, né? Não deve levar toda, porque levou muita brita. Ainda tenho aqui brita, eu tenho que depois arranjar um local onde a pôr, porque ela vai fazer falta aqui no Val Escuro, noutros sítios, que é preciso fazer drenagem. E agora, rapidamente, vamos puxar esta terra toda aqui para cima. Ficar isto acabado. Qualquer pessoa minimamente dotada a trabalhar com uma enxada percebe que isto não é a minha área, né? Qualquer um puxava isto direitinho, ficava aqui tudo impecável. Bem, vamos deixar assim. Ainda vou ter que pôr mais um bocado de terra para aquele lado, ficou com pouca. Eu vou-lhes dizer como é que eu costumo fazer isto. Quando venho com o trator e com a caixa, meto o trator de marcha atrás e faz tipo terraplanagem. Foi assim que eu fechei este. E ele não se queixou. Portanto, o que eu vou ter que fazer aqui, depois é isso, endireitar mais ou menos isto, mas usando o trator. Aquela parte ali do fundo. Aqui eu quero propositadamente deixar com a gravilha. Vamos ver o que é que resulta. Esta parte aqui do fundo, propositadamente não pus mais, porque isto tinha aqui um muro, continuação daquele muro ali. Vinha aqui e vinha até aqui. Eu já não me recordo se ele vinha até ali àquele canto, ou onde é que terminava o muro. Mas eu queria, quando foi a escavadora, quando abriu aqui isto, abriu demais, não era preciso tanto. Isto, o tubo passa por aqui, não precisava ter aberto tanto, mas dá jeito de ter aqui um caminho, mas também não era preciso abrir tanto, ok. Mas quando abriu aqui isto, meteu terra aqui nesta zona. Portanto, a gente vê que isto está a subir, e isto vinha mais ou menos aqui plano. E o muro terminava, este socalco terminava aqui e cruzava com este aqui, fazia aqui um cruzamento, um entroncamento. Eu quero voltar a puxar, ou seja, retirar aqui a terra que está a mais, voltar a descobrir as pedras originais, porque ele não deve ter arrancado as pedras junto ao muro, aqui junto a esta zona, descobrir, pôr isso à vista, que eu achava que era bonita essa zona, e fazer uma delimitação do caminho. Portanto, ali e aqui, com uma coluna feita com umas pedras, uma coisa qualquer, ou uma pedra maior, que dê para pôr ao alto, e que delimita aqui o caminho, e a gente quando vem, consegue ver. Também gostava de tirar aquela pedra. Onde é que está? Acho que é aqui, sim, não sei se é. Isto aqui, eu estou sem óculos, custa-me a ver. Bom, tenho aqui esta pedra grande. Esta aqui, por exemplo, é uma pedra boa para fazer das delimitações. Esta pedra ficou aqui quando tiveram a pôr, quando ele esteve aqui a trabalhar. Ele ainda tentou arrancá-la, mas já não conseguiu. Pode ser que, mas ela é enorme. Tem que ver se consegui tirar daí, porque está assim com um bocado de mau aspecto. E aqui era descobrir aqui esta zona e pôr com o traçado original. Se for preciso refazer o muro assim até aqui, esta zona. E aqui é a passagem, bem delimitada, com umas pedras a delimitar o caminho, para até quando se vem de marcha atrás, como foi agora, ver. Eu acho que estas pedras que estão aqui ainda são as do muro, mas e há de haver aí mais enterradas. Portanto, procurar aqui e fazer isto. Bem, amanhã há mais. Chega, hoje. Cansado. Sobrou ainda alguma gravilha. Ou brita, ou como é que é o nome disto. Depois tenho que pôr aí em qualquer lado para usar noutros sítios. Aqui isto continua com lama. Ainda vou pensar exatamente o que é que eu faço para acabar com a lama aqui. Uma outra forma era encher isto tudo de gravilha nesta zona, mas se calhar fica feio. Pronto. Hoje terminamos.
Já está muito trabalho feito hoje. Finalmente isto começa a tomar jeito. De 20 de agosto a 20 de outubro. É assim. Só hoje é conseguir reunir os materiais todos. Reunir os materiais todos. Isso. Bom, pessoal. Encontramos no próximo vídeo. Tá bom? Façam um gosto. Epá, acho que mereço este trabalho todo. Façam um gosto. Partilhem o canal. E a gente encontra-se no próximo vídeo. A ver se terminamos aqui esta parte. E se isto fica tudo bonito. Vá pessoal. Tchau. Até à próxima.